Bom dia a todos. Eu cumprimento o desembargador Fábio Dutra, o desembargador Marcelo Augusto Oliveira, o vereador Cláudio Castro, o procurador Paulo Leão, meu amigo e confrade da UJUCARJ, e o professor Felipe Neri, e também a todos os presentes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite, e o tema que me foi proposto é Filosofia do Direito e Gênero, e eu pretendo mostrar para vocês como o abandono da nossa tradição filosófica greco-romana e cristã levou-nos a esta situação em que nos encontramos hoje. E o que eu pretendo demonstrar é que o contraponto à ideologia de gênero, ou seja, o seu grande inimigo, ou seja, o casamento tradicional, a família tradicional, ela não é uma invenção cultural, social e muito menos religiosa, mas ela está baseada na própria natureza humana. Porque os ideólogos de gênero nos acusam de ter forjado um modelo arbitrário e eleito este modelo como o único possível, e portanto nós nos tornamos opressores sobre uma minoria desviante, que seriam eles. E o que eu vou mostrar é que isso não é uma invenção cultural, social e nem religiosa. Isso decorre da natureza humana, ou seja, não vem pela vontade humana arbitrária, mas sim pela natureza. E falando em natureza, toda natureza é regida por algumas leis. E quando se fala em natureza e lei, a primeira coisa que vem à mente são as leis físicas. As leis físicas também são leis naturais, mas eu estou falando aqui de uma lei natural de índole moral, aquela que diz respeito aos atos que procedem da nossa liberdade humana e, portanto, não se enquadram no plano do determinismo. Pensem, por exemplo, numa lei física como a lei da gravidade. A lei da gravidade sempre será obedecida. Estamos aqui no plano do determinismo. Seria uma piada que alguém tentasse revogar a lei da gravidade. Mas quando eu falo de uma lei natural moral, eu já não estou no plano do determinismo, eu estou no plano da liberdade humana. Ou seja, eu tenho liberdade, ou se quiserem livre-arbítrio, de obedecê-la ou não. Pensem, por exemplo, na lei que proíbe o homicídio. Por que é errado matar alguém? É errado matar alguém porque está escrito no Código Penal? Ou porque está escrito na Bíblia, não matarás? É por isso que é errado matar alguém? É claro que não. Se amanhã o Código Penal fosse revogado, ou houvesse uma emenda constitucional dizendo que o homicídio está liberado, é claro que matar alguém continuaria sendo um erro, porque esta lei é uma lei que decorre da natureza, ela não depende da vontade do legislador. O legislador não tem ingerência sobre isso. Mesmo que o legislador queira, ele não pode aprovar uma lei que revogue a proibição do homicídio. Se ele fizer isso, a lei é inválida. Eu estou falando aqui para vocês de uma tradição que começa lá na Grécia Antiga, com Heráclito, Platão, Aristóteles, passa por Roma, com Cícero,
e chega até a cristandade na Europa, notadamente com Santo Tomás de Aquino. É a tradição da lei natural, ou do direito natural. É a ideia de que a estrutura jurídica da sociedade civil, ela se fundamenta numa estrutura natural e não no poder arbitrário do homem. Ela encontra, pois, o seu fundamento na natureza humana e corresponde, por isso, a uma verdade antropológica, sobre a qual não temos ingerência. Então, se o fenômeno jurídico é observado em todas as sociedades humanas, em qualquer época, em qualquer lugar, houve o fenômeno jurídico, por menor que seja aquela sociedade, de uma grande nação até uma pequena tribo indígena, todas as sociedades humanas têm as suas regras, têm as suas leis. Se é assim, deve então existir um núcleo natural da juridicidade, porque do contrário não existiria o fenômeno jurídico como acontece entre os animais, que não têm leis. Então, as leis escritas, isto é, as leis positivas, positum, as leis postas, feitas pelos homens, e eu acrescento aqui, e também as decisões judiciais, que são lei para o caso concreto, elas não podem negar a natureza das coisas, elas não podem dizer que o homem é aquilo que não é. As leis que emanam das casas legislativas, mesmo as leis não escritas, elas têm de respeitar a constituição natural de cada coisa, o modo de ser de cada uma delas. Imaginem, por exemplo, o absurdo que seria se uma lei dissesse que as mangueiras, a partir de então, não produziriam mais mangas, mas sim abacates. Isso seria um absurdo, uma piada. É a tentativa humana de mudar a natureza das coisas. E essa tradição riquíssima da lei natural, que, como eu disse, começa na Grécia, passa por Roma e chega até a Europa cristã, teve como um de seus maiores expoentes Santo Tomás de Aquino, que é o maior teólogo católico, e quando ele ensinava sobre a lei natural, ele dizia que a lei natural, essa regra moral encontrada na natureza, na realidade, ela é a impressão da lei divina na natureza humana. É, portanto, uma participação da lei eterna na criatura racional. E por isso ela é universal, imutável e indispensável. Universal porque está presente em todos os lugares e em todas as épocas. Ela é imutável porque o homem não pode alterá-la por sua vontade. E ela também é indispensável porque nenhuma sociedade pode ser dita sadia se prescindir da lei natural, se desrespeitá-la. E Santo Tomás de Aquino dizia que essa lei natural, que é a marca da lei divina na natureza humana, é, por assim dizer, o carimbo que o Criador deixa na criação. Não se esqueçam de que Santo Tomás de Aquino é um filósofo cristão, um filósofo e um teólogo cristão. O Criador, portanto, deixa este carimbo, esta marca na sua criação, que é a lei natural. E ela então está radicada nas duas potências superiores da alma humana. Santo Tomás de Aquino ensinava que nossa alma tem duas potências superiores, que são o intelecto e a vontade. O intelecto é a razão e corresponde ao conhecer. A vontade corresponde ao agir. E a vontade, ela é, por assim dizer, burra. A vontade é burra porque ela apenas quer o bem, mas é um bem genérico. Ela não sabe que bem é esse. Quem vai especificar os objetos do querer para a vontade é o intelecto. O intelecto, deparando-se com a realidade, vai conhecer as coisas que compõem a realidade e então informado pela lei natural, poderá então especificar a vontade, os objetos do querer. Dirá a vontade que bem é esse. A vontade quer aquele bem genérico e o intelecto então especificará quais são os bens a serem escolhidos pela vontade.
E isso determina a ação humana. A ação humana é engendrada dessa maneira. Portanto, a lei natural, ela pode ser conhecida e obedecida pelos homens. Ela pode ser apreendida a partir da observação da realidade. E aqui muita atenção, eu falei de Deus, e algum laicista, né, essa outra ideologia, nós não vamos falar dela aqui hoje, mas é uma outra ideologia nefasta, o laicismo. Alguém poderia dizer assim: não, você está usando argumentos religiosos. Eu não estou usando nenhum argumento religioso, simplesmente porque a lei natural e os seus preceitos são apreendidos pela reta razão humana através da observação da realidade. Apenas isso. Então, mesmo que eu estivesse argumentando com um ateu, o ateu não pode negar a realidade que está diante de seus olhos. Então, ele há de observar a realidade e há de extrair dela as leis naturais que regem a nossa vida moral. Portanto, a lei natural ela não vem por revelação religiosa. Ela é extraída da realidade, da observação das coisas. Tanto é assim que, como eu disse, essa tradição começa na Grécia. Os principais filósofos gregos, Platão e Aristóteles principalmente, ensinavam a doutrina da lei natural. E são pagãos, estavam muito longe da cristandade. E também Cícero, em Roma, é um justnaturalista e não usava nenhum argumento religioso para sustentar a doutrina da lei natural. Isso porque deve ser óbvio para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, que o homicídio é mau. Se alguém põe isso em dúvida, então teremos de chancelar todas as ações de tiranos totalitários, como por exemplo Hitler, Stalin, que promoveram genocídios, porque a consciência é o que importa. E eu digo que a consciência não pode ser o árbitro último do julgamento moral das nossas ações, simplesmente porque a consciência pode ser deformada, com ou sem culpa do homem. Acima da consciência está a lei natural. A lei natural é então um critério objetivo de justiça das nossas ações. E também porque ela se remete à lei eterna em última instância. Por exemplo, um serial killer, um psicopata, ele está em paz com a sua consciência. Ele acha que ele está numa missão, que matar as pessoas é um bem para a humanidade. E portanto ele está em paz com a sua consciência. Então alguém dirá que a consciência é o critério último de julgamento das nossas ações. É claro que não. Há um critério objetivo que é a lei natural. E todas as leis elaboradas pelos homens, elas encontram o seu fundamento nessa lei natural que é extraída da observação da realidade. E a transgressão das leis humanas, a transgressão pelas leis humanas da lei natural, torna essas leis iníquas. Esse é o chamado direito positivo. Portanto, o direito positivo, aquele direito que é posto pelo homem, ele está obrigado a seguir as leis naturais encontradas na realidade. E nós temos, por exemplo, violações culturais, aspas, as violações culturais da lei natural. Por exemplo, sociedades que tinham sacrifícios humanos. Essa semana encontraram na cidade do México as ruínas de um templo pagão pré-colombiano, e havia ali 32 cabeças humanas decapitadas, E as pessoas dizem que a Espanha trouxe, destruiu uma grande civilização. Era uma civilização que praticava sacrifícios humanos. Por exemplo, sociedades que admitem o aborto, como por exemplo os Estados Unidos. Data vênia, uma sociedade como essa não pode ser julgada uma sociedade sadia. Não entender o que é o ser humano é a causa desses erros, essas violações culturais à lei natural. E isso se deve a alguma falha cognitiva
nossa e não uma deficiência da lei natural. Quando o intelecto tem alguma deficiência ao conhecer a realidade, ao apreender as leis que dela se extraem, temos então esses erros que às vezes se perpetuam culturalmente e maculam as sociedades. Mas isso não é um problema da lei natural. Essas leis iníquas que violam a lei natural, elas são inválidas e não nos obrigam em consciência, como disse Santo Tomás de Aquino. Não podemos admitir, por exemplo, como válida uma lei da Alemanha nazista que ordene o assassinato de judeus. Essa lei é uma lei iníqua, nós temos obrigação de desrespeitá-la caso estivéssemos lá. Santo Tomás de Aquino, ele esclarece que o primeiro princípio da lei natural, aquele princípio que é evidente por si mesmo, é fazer o bem e evitar o mal. Esse princípio corresponde à vontade. Como eu disse, a vontade é aquela faculdade da alma que quer o bem em geral. Então, fazer o bem e evitar o mal é o primeiro princípio. Percebam que nenhum ser humano faz algo mal achando que aquilo é um mal. Até um suicida acha que o suicídio é um bem para ele. Ele chega ao fim da linha, a minha vida não tem jeito, a solução é dar um tiro na cabeça. Ele acha que aquilo é o melhor que ele pode fazer e por isso ele faz. É claro que houve aí um problema no intelecto e conheceu errado a realidade e acabou considerando que o suicídio era um bem e, portanto, a vontade enganada pelo intelecto aderiu a esse bem. Esse é o primeiro princípio, então, da lei natural, fazer o bem e evitar o mal. Os princípios secundários, eles vão, então, como eu disse, ser explicitados pelo intelecto. E aí nós saberemos quais são os bens aos quais a vontade deve aderir. Ou seja, quais são as inclinações naturais observadas no homem. A observação dessas realidades nos dirá quais são os direitos naturais, ou seja, a coisa justa, o justo. Não se esqueçam de que a justiça é uma virtude que consiste em dar a cada um o que é seu ou dar a cada um o que lhe convém. E esta prestação que devemos a cada um, devemos ao nosso semelhante, é o direito. O direito é, pois, o objeto da justiça. É aquilo que nós devemos ao nosso semelhante, ao nosso próximo. A lei, então, é o preceito extraído da natureza, a justiça é a virtude e o direito é o objeto dessa virtude. Se eu sou uma pessoa justa, eu entrego ao meu semelhante o seu direito, a prestação que eu devo a ele. Então, essa é basicamente a filosofia do direito na tradição da lei natural herdada dos gregos e da cristandade. Esses princípios secundários da lei natural, como eu disse, são extraídos da observação da realidade. Por exemplo, os seres tendem à conservação, os homens tendem a conservar-se, se não sobrevier nenhuma causa acidental, uma doença, um acidente, a pessoa tende a permanecer viva, a conservar a sua saúde. E da observação desse fato, que é um fato elementar, óbvio para todo mundo, extrai-se, pois, o direito à vida e, portanto, a proibição do homicídio, a proibição do aborto, o direito à vida que eu devo a todo e qualquer semelhante meu. E nós tiramos daí também o direito de propriedade, o direito de propriedade que não é um roubo, como querem os comunistas, O direito de propriedade é um direito natural. Isso porque o ser humano é um ser que precisa de provisões, ele precisa subsistir no presente e no futuro. E para isso ele precisa de provisões, Em lugares de inverno muito rigoroso isso fica evidente. Se a família não fizer provisões no verão, todos morrerão de fome no inverno. Então, aquelas provisões necessárias à subsistência do homem são propriedade dele. Aqui nós temos então o direito de propriedade como um direito natural. O homem também é um ser dotado de razão, e daqui nós extraímos o direito ao conhecimento da verdade, a prática da religião,
o direito à vida em sociedade, etc. e tal. Outra coisa que pode ser observada no homem, para qualquer pessoa que tenha dois olhos, vai ver que o ser humano é um ser sexuado, dividido em dois sexos, masculino e feminino, ou dividido em dois gêneros, né? Se nós considerarmos o sentido antigo da palavra, não o sentido moderno, porque houve uma ressignificação do termo gênero, né? É justamente o nosso tema hoje. O homem é um ser sexuado e daqui nós extraímos o direito à constituição da família, à criação e educação dos filhos. Então, a espécie humana ela não pode ser extinta, ela deve se perpetuar. O ser humano não é um cavalo que já nasce andando, ele nasce como um ser frágil, pequeno e que precisa de cuidados, precisa de alimento. E para isso deve haver alguém que faça o papel de mãe, aquela que fornecerá cuidado, fornecerá alimento e cuidará desse bebê. Não precisa nem ser a mãe biológica, não necessariamente, mas é necessário que alguém faça esse papel. Os senhores só estão aqui hoje sentados, vivos, porque alguém fez esse favor a vocês, porque senão vocês não teriam sobrevivido. É necessário também, como essa mãe está com as suas atenções voltadas para aquela criança, é necessário que alguém faça o papel de pai, ou seja, que alguém traga proteção e provisão para aquela família. Então é necessário que alguém também cumpra esse papel, ou é melhor que assim seja. E é necessário que essa família assim constituída, para que um ser humano seja gerado, são necessários apenas 2 seres humanos, um de cada sexo. Aqui você já tem a família natural. Essa família precisa de estabilidade, porque se a cada dia é uma pessoa diferente que cumpre o papel de pai ou de mãe, aquela criança não formará vínculos afetivos com nenhuma pessoa. E, portanto, quando ela crescer, ela será um sociopata. Ela não sabe o que é estabelecer vínculos afetivos. Então ela precisa de estabilidade. Essa família precisa se perpetuar no tempo. Não pode ser uma coisa precária, provisória. Uma coisa interessante de se observar é que os ideólogos de gênero, eles se gabam de serem científicos, né? E quando, por exemplo, eles nos acusam de usar argumentos religiosos, né? Falar de Deus, de família tradicional e tudo mais, citar teólogos cristãos, como eu estou fazendo hoje, eles se esquecem que a ciência também mostra que a ideologia deles é furada, né? O estudo da teoria da evolução, e aqui eu não estou me comprometendo com a teoria da evolução, é apenas uma teoria, né? Ela sempre se focou no viés biológico, né? Mas existe também o viés psicológico da evolução, que é o estudo da psicologia evolutiva. Existem muitos estudos da psicologia evolutiva que mostram que a raça humana só chegou até aqui porque houve a definição clara dos papéis do homem e da mulher, ou então, como eu disse, o papel do pai e da mãe. É isso que permitiu a sobrevivência e a perpetuação da espécie humana. Se não houvesse a definição clara desses papéis, a raça humana já teria sido extinta. Então, imagine se a ideologia de gênero valesse, né, há milênios atrás, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Engraçado que os ideólogos de gênero, eles são relativistas no que se refere ao sexo, e eles não são coerentes, porque eles não mantêm esse relativismo em outros âmbitos. Por exemplo, quando um ideólogo de gênero tem algum problema cardíaco, ele vai a um cardiologista. Imaginem se esse ideólogo de gênero chegasse ao consultório do médico cardiologista e fizesse os exames e perguntasse: doutor, qual é o meu diagnóstico? O médico respondesse assim: veja bem,
isso é relativo. Você pode ter qualquer doença, isso é relativo. Como assim, doutor? Relativo? Eu quero saber qual é a minha doença, o que eu tenho. Não, isso é relativo. Mas que remédio eu tomo? Pode tomar qualquer remédio, isso é relativo. É claro que esse ideólogo de gênero ia querer esganar o médico, porque não é um médico sério. Isso porque ele sabe que o sistema circulatório dele, o coração dele, tem uma ordem, tem um modo próprio de funcionamento. E esse modo próprio de funcionamento deve ser respeitado. Se ele não respeitar a ordem natural do seu sistema circulatório, do seu coração, ele vai prejudicar a saúde dele. E ele sabe disso. Então, é por isso que ele quer um diagnóstico e ele quer um tratamento. No consultório médico, ele não é relativista. Então, por que quando esse ideólogo de gênero vai para a parada gay, ele se torna um relativista? Por que ele sabe que o sistema circulatório dele tem uma ordem, uma lógica interna de funcionamento, e o sistema reprodutor, as faculdades sexuais não têm? Aí ele vira um relativista, aí vale tudo. Quando ele fala das faculdades sexuais, do sistema reprodutor, vale tudo. É relativismo. Quando ele está no consultório do cardiologista, não, ele quer a ordem, ele quer saber qual é o funcionamento correto do corpo dele. É claro que isso não se sustenta, essa posição não se sustenta, ela é incoerente. O relativista, ele deveria ser então coerente, ele deveria ser relativista também para as outras coisas. Então, eu creio então ter demonstrado brevemente que o matrimônio tradicional, a família tradicional é uma realidade natural. Ela não é uma convenção social e muito menos religiosa. Não foi a igreja que inventou a família decorre da natureza humana. E portanto, esse modelo que os ideólogos de gênero dizem que os oprime, esse modelo é inafastável. Não podemos dele prescindir. Ele nasce da própria natureza humana e, portanto, a sua essência, a essência do matrimônio, da família, e suas propriedades, os seus fins, assim como o conjunto de direitos e deveres que eles comportam, são de lei e direito naturais. Ou seja, é uma inclinação natural do ser humano. Todo ser humano tende à constituição da família nesses moldes tradicionais. Se o casamento tradicional, esse modelo de família, é a forma específica de união sexual entre homem e mulher, a única que responde à natureza humana e à condição de pessoa, as demais formas não serão consideradas naturais. E, a bem da verdade, elas degradam o ser humano. E aqui nós não combatemos a ideologia de gênero porque não gostamos das pessoas que a ela aderem. Nós combatemos por caridade a elas. Não estamos aqui lutando contra pessoas, aqui não há lado A, lado B. Nós dizemos simplesmente: vejam, isso faz mal a vocês, isso não é bom. Por caridade nós dizemos isso. Não é por sermos contra as pessoas. E interessante observar que esse contexto da ideologia de gênero, ele chegou a um ponto, se nós observarmos a evolução da ideologia de gênero até chegar a essa conformação atual, nós vamos é claro que é mais antigo que isso, isso começa lá com Karl Marx e Friedrich Engels, com o livro A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, e passa pela Escola de Frankfurt na década de 60 com Herbert Marcuse, e aqueles anos 60 foram marcados pela ideologia da liberação sexual. E a ideologia da liberação sexual, ela se limitava ao plano ético, ao plano comportamental, ou seja,
em termos sexuais, você pode fazer o que você quiser. Era essa a mensagem que se passava ali nos anos 60. Quando nós chegamos aos anos 80, com a influência das teorias de Michel Foucault, etc. e tal, e os outros ideólogos de gênero, a ideologia de gênero, ela muda o discurso. Agora não é mais fazer o que quiser em termos sexuais. Agora você pode ser o que você quiser. Então percebam que a revolução se aprofundou. Não está mais só no fazer, agora está no ser. Então antes você continuava sendo homem, continuava sendo mulher, embora você pudesse fazer o que você quisesse. Agora não, você reforma a sua própria natureza, você reforma o seu ser. Então não é apenas o plano ético-comportamental, já é o plano ontológico. E essas ideologias, elas querem, no fim das contas, conferir idêntico estatuto a qualquer tipo de relação sexual, qualquer tipo de união sexual. É realmente o vale tudo. Por exemplo, o poliamor, né, que é a nova palavra para a poligamia. A poligamia era um nome muito feio, né, marcado por coisas negativas, então agora é poliamor ou poliafetividade, né? Então já há cartórios registrando uniões, né, decisões judiciais que reconhecem uniões assim ditas poliafetivas, 2 mulheres e um homem, né, 3 homens e 2 mulheres, não sei, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: existe limitação de número? Se 3, 4, 5 pessoas podem constituir um único casamento, aspas, tá? Por que não 10, 20, 30? Imagine um casamento multitudinário, um casamento de 50 pessoas. Quem somos nós para dizer que não? Nós somos preconceituosos, não podemos limitar o número da poliafetividade, não podemos limitar. Então, onde é que isso vai parar? Então, a militância LGBT, né, começou com, eu me lembro, começou com GLS, depois mudou para GLBT, depois inverteram a letra, virou LGBT, agora é LGBTT, não sei, LGBTTXYZ, não sei quantas letras cabem mais aí nessa sigla, né, porque são infinitos gêneros que podem ser construídos socialmente, infinitos gêneros, e essa sigla então não vai terminar mais. E se você diz que não, você é um sexista, binarista, preconceituoso, você só aceita o sexo biológico, binário, né, homem e mulher. Interessante observar que, apesar de afirmar isso, né, que os gêneros são fluidos, né, as preferências sexuais continuam a ser definidas pelos sexos biológicos, né? O sujeito gosta de algo mais masculino ou mais feminino, ou uma mescla dos dois, né? Ou os dois. Então as preferências sexuais continuam se definindo em termos binários, né? É engraçado que a Judith Butler, ela chegou a tal ponto que ela afirma até mesmo que o sexo biológico é um construto social, né? Então, negar a realidade que está diante dos seus olhos, negar a própria realidade evidente, é só observar a anatomia humana, né, a própria genética, XX, XY, isso é um dado genético, né, científico, e eles têm a capacidade de negar até isso, né? Por exemplo, a zoofilia. A zoofilia, aqui eu lembro o Peter Singer escreveu o livro Libertação Animal, no qual ele pretende equiparar seres humanos e animais, dizer que eles têm os mesmos direitos. Se você afirma que o ser humano é mais nobre, é superior aos animais, você incorre no especismo. O especismo é o preconceito de espécie. Você não pode julgar a espécie humana superior aos animais. Elas estão no mesmo plano. E chegará ao ponto em que comer carne será crime, né, se isso for adiante. E também, não só no aspecto gastronômico, como também no aspecto sexual.
Eu não posso ser especista, eu não posso ser preconceituoso. Então qual é o problema de um casamento, aspas, entre um homem e um animal? Qual o problema? Nós temos então a legalização da zoofilia e o reconhecimento público dela. A pedofilia, ainda não se fala muito disso porque ainda é feio falar de pedofilia, As pessoas, eles não querem falar muito porque pega mal, atrai antipatia para a causa da ideologia de gênero. Mas o próximo passo dessa revolução é a legalização da pedofilia. Eles vão alegar que as crianças começam a sua vida sexual aos 8 anos. Então, se houver consentimento da criança, qual o problema em ter relações com o adulto? Esse é o argumento. O incesto também será legalizado. A idade, pensem por exemplo na idade. A ideologia de gênero, ela relativiza um dado biológico, que é a separação entre dois sexos. Por que então eu não poderia relativizar outro dado biológico, que é a minha idade? Assim como o sexo, a idade também é uma realidade biológica, que poderia ser relativizada seguindo a mesma lógica da ideologia de gênero. Então, será que eu posso cometer um crime e alegar que eu me sinto um garoto de 14 anos? E então eu invoco inimputabilidade penal? Porque eu me sinto com 14 anos? Eu posso relativizar a minha idade, como houve um caso, isso não é piada, houve um caso de um pai de família que de repente resolveu decretar que ele era uma menina de 6 anos. E se vestia como menina, brincava de boneca, E é interessante que ele relativizou não só o sexo, mas também a idade, E é claro que isso nos conduz a situações absurdas, Vocês devem ter visto o caso daquela lutador de MMA chamado Fallon Fox, que de repente decretou que era mulher e que portanto tinha o direito de competir na categoria feminina do MMA, E esse lutador, ou como ele quer ser chamado, lutadora, está trucidando as suas adversárias. Então aqui é um homem batendo em mulher, Todo mundo sabe que o homem não bate em mulher, Aqui nós temos um homem batendo em mulher sob o aplauso de multidões, E todo mundo achando normal, porque ele resolveu que é uma mulher, e então ele concorre na categoria feminina. Pensem na ideologia de gênero aplicada aos esportes. Nós tivemos agora as Olimpíadas, isso não ficou evidente, mas talvez na próxima Olimpíada isso seja um grande problema. Todo mundo sabe que os homens são mais fortes e, por exemplo, a natação, os tempos masculinos são muito menores do que os tempos femininos. Imaginem um nadador dizendo: agora eu sou mulher. Ele vai ganhar todas as medalhas. Ele vai acabar com as mulheres nas competições. Ele vai ser o mais rápido e vai ganhar todas as medalhas. É claro que isso é um absurdo. E para vocês não dizerem que eu estou exagerando, eu vou ler para vocês aqui, vou citar um livro chamado A Dialética do Sexo, escrito por uma ideóloga de gênero chamada Shulamit Firestone. Vou citá-la literalmente, abre aspas. Devemos incluir a opressão das crianças em qualquer programa feminista revolucionário. Nossa etapa final deve ser a eliminação das próprias condições da feminilidade e da infância. O tabu do incesto hoje é necessário somente para preservar a família. Então, se nós nos desfizermos da família, iremos de fato desfazer-nos das repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Os tabus sexuais com as relações homossexuais ou entre adultos e menores irão desaparecer, assim como as amizades não sexuais. Todas as relações próximas irão incluir o físico.
Se a repressão sexual precoce é o mecanismo base pelo qual são produzidas as estruturas de caráter que sustentam a escravidão política, ideológica e econômica, o fim do tabu do incesto, através da abolição da família, poderá ter efeitos profundos. A sexualidade poderá ser libertada da sua camisa de força para erotizar toda a nossa cultura, modificando a sua própria definição. Então ela quer incesto, ela quer pedofilia, ela quer fazer revolução política através da questão sexual, através da liberação sexual. Então é o marxismo sexual, é a revolução através do sexo. É isso que querem os ideólogos de gênero. E eu pergunto então para os senhores, como é que nós chegamos a esse ponto? Chegamos a tamanhos absurdos. Nós chegamos a esse absurdo pelo abandono daquela tradição clássica do direito natural que eu falei para vocês no início. Essa tradição herdada dos gregos, ela permaneceu viva até a generalização do kantismo e do positivismo. Immanuel Kant, que morreu em 1804, ele não negava propriamente o direito natural. Ele dizia que o direito natural não passava de formas a priori, ou seja, são formas inatas que o homem possui e que não se adquirem pelo aprendizado. É como se fosse um programa que vem de fábrica, conosco. E, portanto, esses parâmetros do direito natural, eles são modelos formais para o direito positivo. Kant ensinava que não se pode conhecer a lei natural. Santo Tomás de Aquino dizia, nós podemos conhecê-la observando a realidade. Kant dirá que não. Ela vem pré-programada em nós e, portanto, a lei moral, aquela que dirige as nossas ações, a lei natural, ela não está na natureza, mas na razão prática, que é aquela razão que guia as ações humanas. E depois veio o positivismo, cujo principal expoente é Hans Kelsen, que morreu em 1973. O kantismo e o positivismo acabam se alimentando mutuamente, um reforça o outro. O positivismo, sim, ele nega a lei natural e ele fica só com a lei positiva. A lei positiva, então, tem a capacidade de criar o mundo, ordenar a sociedade. A lei positiva que é aquela feita pelos homens. E qual é a origem remota do positivismo? Se nós voltarmos o tempo, nós vamos nos deparar no final da Idade Média com uma corrente teológica chamada voluntarismo. É o voluntarismo teológico. Antes de explicá-lo, eu faço aqui um introito. Quando Santo Tomás de Aquino ensinava sobre a lei eterna, que é a matriz da lei natural, ou seja, são dois modos de ser da mesma lei, A lei natural é a marca dessa lei eterna que o Criador deixou na criação. São Tomás de Aquino dizia que a lei natural, a lei eterna, é a própria razão divina. A lei eterna é o intelecto divino. Ou seja, é um ato do intelecto divino que ordena a realidade, que ordena todas as coisas. Por isso, o homem é também capaz de conhecer a lei natural com sua reta razão. Há uma conaturalidade. Como a lei eterna ela é manifesta pelo intelecto divino, através da lei natural, nós também, com a nossa razão, somos capazes de conhecer essas marcas que Deus deixa na criação. E assim podemos discernir o que é bom e o que é mal. Eu falei em intelecto divino. Lembre-se de que, de acordo com a doutrina de São Tomás de Aquino, nós só podemos conhecer Deus pela analogia, não há outra forma. Para conhecer Deus diretamente, nós teríamos que ser o próprio Deus, ser uma das pessoas trinitárias, e não somos. Então conhecemos por analogia. Se nós temos intelecto e conhecemos a lei natural, o próprio Deus também. Então,
se em nós o intelecto tem primazia, ele que conhece e seleciona a vontade, em Deus infere-se, portanto, que é assim também. E o intelecto divino, então, ordena a realidade. O voluntarismo teológico vai inverter essa equação e vai dizer que, na verdade, é a vontade divina que ordena todas as coisas. E, portanto, se Deus quisesse, o homicídio seria algo bom, algo positivo. Um roubo seria algo positivo se a vontade divina decretasse. Quando isso ganha a filosofia, quando isso chega à filosofia do direito, nós temos então o voluntarismo jurídico. O voluntarismo jurídico vai dizer que a vontade divina, a vontade humana arbitrária é aquela que ordena juridicamente as sociedades. No século XVIII, Deus sai de cena, só que Deus não deixa um vácuo. Quem ocupa esse vácuo é o Estado. Deus é banido dos diálogos públicos, do debate público, e, portanto, o Estado assume o seu lugar. Agora não é mais a vontade divina arbitrária, segundo aquela corrente do voluntarismo teológico, mas agora é a vontade humana arbitrária expressa através do Estado. Nós então estamos no voluntarismo jurídico. O voluntarismo jurídico, o voluntarismo teológico é o bisavô, o voluntarismo jurídico é o avô, o positivismo é o pai, e agora eu vou falar do bisneto, que é o neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo é o positivismo piorado, é a corrente que surgiu no pós-guerra, que tentava corrigir os erros do positivismo que levaram às atrocidades totalitárias. Não se esqueçam, senhores, que Hitler e Stalin não fizeram nada de ilegal. Tudo que Hitler fez estava amparado por leis da Alemanha nazista. Tudo que Stalin fez estava amparado por leis da Rússia soviética. Então eles não fizeram nada de ilegal. Tudo que eles fizeram estava dentro do direito positivo. Só que sabemos que suas ações foram amplamente ofensivas à lei natural. Então, para proteger os princípios mais caros do ordenamento jurídico, o neoconstitucionalismo coloca esses princípios na Constituição, como forma de blindá-los contra essas atrocidades totalitárias. E então, nós temos a constitucionalização do direito. O problema é que esses princípios colocados na Constituição, eles são abertos e indeterminados. E isso dá ensejo ao chamado ativismo judicial. Por exemplo, um juiz, ele pode pegar a Constituição e ler na Constituição o princípio da dignidade da pessoa humana e considerar que o princípio da dignidade da pessoa humana é a mulher ter o direito de matar o próprio bebê que está no seu útero. Ou seja, ele usa o princípio da dignidade da pessoa humana para negar o primeiro e mais importante direito natural, que é o direito à vida, sem o qual nenhum outro pode ser exercido. Esse é o problema do neoconstitucionalismo, também chamado neopositivismo. Então, senhores, o que nós temos hoje não são mais juristas. O jurista, o ofício de jurista no passado, qual era a missão do jurista? É dizer o direito que já existe e que pode ser encontrado pela observação da natureza. Isso é a tarefa do jurista. Mas o que nós temos hoje não são juristas, são revolucionários, são ideólogos. Não é mais dizer o direito que já existe, que é achado na natureza, mas sim inventar o direito. O direito então é inventado. Aqueles conceitos abertos e indeterminados que estão na Constituição podem ser preenchidos com qualquer coisa que o juiz considere como uma prioridade da sua agenda. Por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, assim que ele tomou posse no Supremo, ele deu uma entrevista ao jornal o Globo, em que ele reafirma o que ele já dissera em diversos artigos, que é o seguinte: o Supremo tem mesmo que legislar no lugar do Congresso Nacional, inclusive para avançar uma agenda. Ele usa essa expressão, avançar uma agenda. E ele cita dois exemplos.
Um já está concretizado, que é o caso da união homossexual, que o STF chancelou, atropelando a Constituição, numa decisão contra a legem, não só contra a mens legis, mas também contra a mens legislatores, porque se os senhores pegarem os debates da Constituinte em 88, verão que aquele artigo que diz que o casamento é entre homem e mulher foi incluído porque se considerou necessário para que no futuro se impedisse que qualquer outra conformação, por exemplo, se decidisse que dois homens podem se casar, né? E o STF atropelou a letra da lei e a intenção do legislador e aprovou isso contra a Constituição. O segundo exemplo que ele citou na entrevista ainda está em curso, tá? Ele confessa que o caso do aborto dos anencéfalos foi mero pretexto para a liberação total do aborto. E aí ele cita o caso Roe versus Wade, que foi o case da jurisprudência americana que legalizou o aborto naquele país. E ele cita o caso como um exemplo a ser seguido, anunciando então nas entrelinhas que legalizará o aborto no Brasil. E nós já temos aí a ADPF 442, proposta pelo PSOL, que busca justamente legalizar o aborto até o 3º mês de gestação, apesar de mais de 90% do povo brasileiro ser contra. Eles se falam tanto em democracia, os mais antidemocráticos são eles, né? Eles dizem que a Constituição sofre mutações, deve acompanhar a evolução da sociedade. Quando você vai ver, não houve evolução, né, nenhuma. A sociedade continua sendo pró-vida, né? É tudo da cabeça deles, né? E eles alegam como uma evolução social. Então, outro ministro que também incorreu nisso foi o Aires Brito, já aposentado, que numa palestra na Escola Superior de Guerra, aqui no Rio de Janeiro, afirmou que o STF deve ser contramajoritário para romper o atraso mental do povo brasileiro. E mais ou menos essas as palavras dele, essa foi a ideia que ele transmitiu na palestra, que o Supremo mesmo deve ser contra-majoritário, contra a democracia, né? Melhor dizendo, contra aquilo que o povo brasileiro considera, e isso deve ser assim para romper o atraso mental. Então nós somos os atrasados, nós que somos pró-vida e pró-família somos atrasados, e eles então são os iluminados, os portadores do progresso e da nova sociedade perfeita, né? E hoje nós temos então uma solução para isso, que é o projeto de lei 4754/2016, que acrescenta um inciso à lei dos crimes de responsabilidade, inciso esse que diz o seguinte: usurpar competência legislativa privativa do Congresso Nacional. O ministro que incorrer nesse artigo pode ser enquadrado em crime de responsabilidade e, portanto, pode ser alvo de impeachment. É urgente a aprovação desse projeto de lei para impedir que o Supremo Tribunal Federal aprove, legalize o aborto e outras atrocidades. Então, meus caros, eu termino observando que, como a ideologia de gênero, hoje nós temos várias ideologias que pretendem consertar o mundo, ignorando a realidade que está aí há muitos milênios, diante dos nossos olhos, ignorando a lei natural, ignorando a natureza das coisas, a ordem de ser do mundo. E conhecer bem a lei natural e os seus princípios vai nos tornar aptos a reconhecer essas fórmulas que hoje graçam em profusão e reconhecer esses mecanismos revolucionários que pretendem subverter a realidade. A ideologia de gênero é mais um capítulo dessa loucura, né? Quando ela afirma que o gênero é uma construção humana, uma construção social, ela revela a velha ambição revolucionária de recriar a realidade, transfigurar o mundo, tomando assim o lugar de Deus. E toda vez que se pretendeu criar uma sociedade perfeita, criar um paraíso terrestre, a única coisa que se conseguiu foi produzir inferno. Então fica aqui a mensagem para que possamos evitar essas ideologias e nos manter de olhos bem abertos diante da realidade que está à nossa frente e conhecendo, portanto, a lei natural que ela nos revela. Muito obrigado a todos, grato pela atenção.